Dinorá, 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 dinorá. Nossa, estava lendo aqui. Eu também estava lendo aqui. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Eu parei aqui, eu não É. terminei porque bateu 7h30. Falei, deixa eu ir lá, deixa eu ir lá. Pois é, eu também já. Vai até onde hoje, Zé? Hoje vai até Aquilo é Consciência, na página 44. Hum. É, eu também pensei que fosse até ali. Estava lendo quase até aí já. Eu parei aqui eu percebi que nada era realmente sólido. Quando eu tinha momentos de dúvida de que aquilo pudesse ser assim, as mudanças no fenômeno deixaram de existir e muito mais tarde descobri que meus pensamentos, fortemente impregnados de convicção, poderiam causar mudanças no cintilar das partículas, coisa que a ciência chama hoje de partículas carregadas eletricamente. E, portanto, produzir mudanças da maneira, na aparência da pedra ou de qualquer coisa que eu estivesse estudando. Foi naquele momento que compreendi o poderoso efeito da convicção ou a fé inquebrantável tinham sobre o ambiente. Poderoso efeito que a convicção ou a fé inquebrantável tinham sobre o ambiente, ao exprimir um comando ou mesmo uma crença. E ainda mais impressionante foi a abertura de minha mente à compreensão em consciência cósmica de que tudo o que havia testemunhado era realmente o poder criativo da própria mente divina, tornada visível no cintilar das minúsculas partículas. Além disso, a aparência de tudo poderia ser profundamente afetada pela atividade do pensamento humano. Compreendi que não havia nada sólido no universo, que tudo o que era visível estava manifestando um estado de consciência diferente que determinava a composição e a forma do cintilar das partículas. Portanto, toda forma exterior era uma expressão da consciência interior. Compreendi que a vida e a consciência eram uma mesma coisa. Era impossível dizer isto é vida e aquilo é consciência. Ah, Diná, 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 boa noite. Boa noite, Dina. Ah, tá conectando o áudio ainda, Diná. Conectou o áudio, Diná? Boa noite, Diná. Boa noite, Dina. Noite. É que eu Ah, tô me... feliz com a parte de hoje. Eu terminei de ler, porque na hora que eu abri aqui, eu não tinha terminado de ler a parte, né? E a Dinorá já entrou. Aí eu conversei com ela, falei, eu parei aqui. Aí comecei a ler onde eu tinha parado. É bem onde eu Ó, tinha parado. é só felicidade, bem, é só Só felicidade. alegria. É o meu batismo, né? Isso. É. E Tá. depois começa o começo do que eu senti quando estive no deserto. Ah, tá. Vai Nossa, até é a linda página essa parte. 44. Essa parte é linda, do deserto. Nossa, 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 nossa. Aqui ele fala da unicidade, aqui ele fala da luz, que todos somos formados de partículas de luz. Olha só que lindo. Ah, Nossa, Uma rede interligada. não é? É, Tá vendo? Tá vendo? É isso. tá tudo ligado. Ai, ai, vou E a esperar um pouco unção, né? chegar mais um O pouquinho. batismo é uma unção. É uma unção lá no Jordão, né? Mergulhado lá. É. é. O João Batista mergulhava o povo lá e fazia um meleco lá e saía, ele saiu. De Noraí, aí onde você mora, tá frio. Hoje está 18 graus. E a Aqui tá um máxima foi gelo, quase. não sei se é a minha casa, porque ainda. Aí Mas em a casa, casa é gelada. dentro de casa tá frio mesmo. Eu É. tava com pullover e uma blusa mais fresquinha, assim. Ai, tive que pôr blusa de lã aqui, senão não, É. Eu não peguei essa ia. blusa de plástico aqui. Estou usando ela o dia inteiro. Essa blusa de Corta-vento. plástico. Porta-vento, Ó, porta-vento. 16 graus.
Aqui Aqui, tá mais deixa eu frio ver. que aí, Dinorá. Pois é, deixa eu ver. Aqui tá 18 mesmo. Então, 16. Ganhando da Dinorá. Estão ganhando de mim. Nossa, minha mão tá um gelo. Eu não tenho problema Vou na até um mão nem no café pé. quentinho para eu tomar para ver se esquentar. Eu não tenho problema nem no pé nem na mão. A Ângela tá Ah, eu tenho. chegando. Você Meu Eu tem pé tenho sempre certeza? gelado. também de ignorado. Gela o pé, gela a mão, eu fico gelado. Oi, Ângela. Oi, meus amores. Tudo Boa bem? noite, Angela. Tudo bem? Graças a Deus. Estou atrasada, mas cheguei, fiz uma correria. Consegui. Não, tá atrasada não. Tá esperando você chegar. Ah, tá. Domingo passado, agora estava tomando banho e cansando, né? Domingo passado, essa hora eu estava debaixo de um tempo, não sabia nem que eu era, né? Margarete chegou também. Margarete chegou. Margarete está aí. Mas Margarete aí, chegou. a Vai nossa pegar mestra a e as minhas senhora. princesas, Tá vocês bem, estão senhor. aí. Lelele. Tudo bem, Beijo, minha Margarete? linda, beijo, meus muito queridas. Beijos. Você que é muito Isso. querida. Obrigada, Você linda. também, você é um amor, Margarete. Que isso, minha linda? Isso porque vocês não me conhecem. Ai, Mas ai. Acho a que gente te todos conhece nós temos porque esse lado sombrio que a gente não mostra muito, né? Mas É, tudo bem, tem. faz parte da gente. E se descobrir também, tudo bem. Eu tenho certeza que bom, vocês vão me amar do mesmo jeito. Eu sim. com certeza, incondicional. Então, é isso mesmo, incondicional. Nosso amor por vocês é incondicional. Exatamente. Por isso é amor, senão seria Isso, conveniência. senão não seria amor, né? É isso mesmo. Seria conveniência. É. Será que só nós? Está faltando a Bianca, está faltando o Saulo, está faltando. Quem mais está faltando? Ai, A Rosane. Rosana é Rosane, aniversário da Ana, né? Ah, é, hoje Deve é estar. que aniversário. linda. Ah, Oh, ela olha aí. aí. Rosane, chegou. Hoje é aniversário da Hannah, filha da Rosane. Achei que você Oi, estava na Rosane. festa de aniversário da Hannah. Nós fizemos na hora do almoço, justamente para, nesse momento, eu estar aqui. Ah, que Que delícia, bom, que que bom. delícia. Então a festa Você Nossa, viu? que continua. linda ela ficou nas fotos, né? Ela é linda, né? Mas ficou Ela é tão uma bem, né? sobrinha Nossa, Ela dela. tem o teu sorriso, É um o sorriso sorriso dela, lindo que ela da tem. Rosane. Porque não, talvez ela não conseguisse fazer, né, as poses, mas menina, ela viajou. Fez Ela, pose, ela nossa, ficou ficou ótima. maravilhoso. foi linda, linda. Ficou. É uma caixinha de surpresa, Hannah. É, né? É, A Bianca chegou. a Bianca chegou. Bianca. Boa noite. Boa Boa noite. Tudo bom, noite. gente? Tudo Boa bem com noite. você? Tudo bem. Hoje é aniversário da filha da Rosane, a Bianca. Desculpe, a Hannah. Ana, A Hannah, fazendo 20 Parabéns. anos. Uma menina Nossa, muito, muito amorosa, muito linda. Linda, bom Ah, com você linda. essa viu a mãe, Eu vi foto as dela fotos. no com, grupo? esse, com Então. essa Vi. mãe. Linda, linda. Parabéns, Bom, o querida. Saulo não chegou ainda, já mandei o convite para ele. O Paulo, eu acho que não vem hoje. Ele teve um dia ontem e hoje super turbulento de coisas boas. Aham. Ah, E ele está cansado, aí acho que ele não vai conseguir entrar. Ótimo, bom saber. tudo Então, bem. vamos começar? Então, ó, Vamos. começar. Vamos, Quem tem o vamos. livro, o livro de bolso, está na página 41, Meu Batismo. E quem não tem o livro de bolso, é o livro virtual e é o outro livro normal, é o que tem o título assim, Meu Batismo. E nós vamos passar um pouco desse título, né? Vamos entrar dentro do que eu senti quando estive no deserto e vamos parar ali no lugar que eu vou falar para vocês onde a gente vai parar, tá bom? Então vamos lá. Todo mundo se achou aí?
Uhum. Tudo? Então tá bom. Quando entrei na água do Rio Jordão para ser batizado por João, esperava sentir apenas alívio e a consciência de que, pelo menos uma vez, havia dado um passo positivo em direção à reforma de meu comportamento. Esperava sentir uma nova determinação para ir para casa e surpreender minha mãe e meus vizinhos com atitudes novas e amáveis em direção a eles. O que realmente aconteceu quando João me batizou foi uma experiência completamente diferente de qualquer coisa que eu poderia ter imaginado possível. Senti uma grande onda de tremenda energia surgindo em meu corpo. Fiquei literalmente chocado com isso. Ao sair da água, cambaleando, senti-me elevado em consciência de um modo extraordinário. Um grande fluxo de brilhante felicidade levou-me a um estado de êxtase. Estava arrebatado e consciente de uma grande luz. Tropeçando, me afastei do rio e caminhando, sem saber onde estava indo. Continuei e, sem me dar conta, encontrei no deserto. Por favor, observe. Minhas 6 semanas no deserto foram um tempo de total limpeza de minha consciência humana. Velhas atitudes, crenças e preconceitos foram dissolvidos. Chegou o momento de compartilhar com as pessoas receptivas tudo o que eu senti, vi, percebi e compreendi, para ajudar as pessoas a abandonarem a velha imagem de uma divindade bíblica. Evitarei me referir a Deus por essa palavra e vou usar uma terminologia projetada para ampliar sua mente, para abraçar aquilo que realmente é, para além de toda forma terrena, cor, som, emoção e compreensão. Esta terminologia se tornará cada vez mais significativa na medida em que você for perseverando na meditação e na oração. O que eu senti quando estive no deserto? Fui elevado no interior de uma luz radiante e me senti maravilhosamente vibrante, vivo e com poder. Eu estava cheio de êxtase e alegria e sabia, sem dúvida alguma, que aquele poder era o verdadeiro Criador, do qual todas as coisas criadas haviam recebido o seu ser. Esta gloriosa harmonia interior, paz e sensação de perfeita realização, nada mais precisando ser acrescentado àquele belo momento, era a própria natureza da realidade, o poder criativo, dando vida à criação e à existência. O que vi, compreendi e percebi quando estive no deserto. Fui elevado dentro de outra dimensão de percepção consciente que me permitiu ver a verdade com relação à vida e à existência. Vi lúcida e claramente o que era real e o que era falso no pensamento do homem. Compreendi que aquele poder criativo que eu estava experimentando era infinito, eterno, universal, que preenchia todo o espaço além do céu, dos oceanos, da terra e de todas as coisas vivas. Vi que aquilo era o poder mental, era o poder criativo da mente. Não havia ponto onde não existisse aquele poder criativo da mente divina. Percebi que a mente humana originava-se da divina mente criativa, mas que era somente uma vela iluminada pelo sol. Às vezes, minha visão humana era tão espiritualmente elevada que eu podia ver através das pedras, da terra e da areia. Estas, então, pareciam ser simplesmente minúsculas partículas de brilho cintilante.
eu percebi que nada era realmente sólido. Quando eu tinha momentos de dúvida de que aquilo pudesse ser assim, as mudanças no fenômeno deixavam de existir. E muito mais tarde, eu descobri que meus pensamentos, se fortemente impregnados de convicção, poderiam causar mudanças no cintilar das partículas, coisa que a ciência chama hoje de partículas carregadas eletricamente, e, portanto, produzir mudanças na aparência da pedra, ou de qualquer outra coisa que eu estivesse estudando. Foi naquele momento que compreendi o poderoso efeito que a convicção ou a fé inquebrantável tinham sobre o ambiente, ao exprimir um comando ou mesmo uma crença. E ainda mais impressionante foi a abertura de minha mente, a compreensão em consciência cósmica de que tudo o que havia testemunhado era realmente o poder criativo da própria mente divina, tornada visível no cintilar das minúsculas partículas. Além disso, a aparência de tudo poderia ser profundamente afetada pela atividade do pensamento humano. Compreendi que não havia nada sólido no universo, que tudo que era visível estava manifestando um estado de consciência diferente, que determinava a composição e a forma do cintilar das partículas. Portanto, toda forma exterior era uma expressão da consciência interior. Compreendi que a vida e a consciência eram um e uma mesma coisa. Era impossível dizer isto é vida e aquilo é consciência. Hoje é só. É só, é? Sei. Ah, vocês vão falando aí a gente vai conversando. Porque tem muita coisa aqui. Vamos pegando algumas coisinhas aí que vocês entenderam, que vocês ficaram em dúvida, ou que vocês tiveram um insight, porque é muito interessante. O Kainan, quando ele fala, né, que tudo não tem onde não ter, que, ai, perdi aqui. Nada era realmente sólido? Não, Não. acho que é esse aqui. Compreendi que aquele poder criativo que eu estava experimentando era infinito, eterno, universal e preenchia todo o espaço além do céu, dos oceanos, da terra e de todas as coisas vivas. É, é mais ou menos o que eu senti aquela vez que eu tive aquele insight, né, depois da meditação, de vários dias fazendo a meditação, que tudo era ligado, tudo, mesa, céu, estrelas, tudo. É mais ou menos isso que eu senti, não na proporção dele, de ver além, porque uma que eu fiquei com medo. Quando eu senti aquilo, fiquei com medo, comecei a chorar, parei tudo, nunca mais fiz meditação, mas é mais ou menos isso que eu senti nesse coisa. Dava a impressão que era tudo assim, umas linhinhas, tudo, sabe? Era desse jeito, tudo interligado, tudo ligado. É o que
né, o que é revelado para ele é revelado para todo mundo que se dispõe, né, a ver alguma coisa, se dispõe a compreender, né, buscar, né? Você estava buscando, estava meditando, tinha a sua disciplina de meditação, né? E foi lhe dado a oportunidade de ver. Mas o ego adoecido, o medo, o diálogo interno, eles impediram que você seguisse dentro dessa jornada, né? E tanto que você, como você falou, eu parei de meditar, parei de fazer tudo, que eu não queria passar por isso de novo, né? E a diferença entre você e ele é que ele encarou e continuou É, eu fiquei mais com 40 medo. dias lá dentro do deserto, mais 6 semanas É, dentro do deserto. Então, ele se aprofundou dentro daquilo. A Tayla chegou. Oi, Tayla. Oi, gente, não, Tayla. queridos. Então, É, Cheguei um pouco atrasada, ó, vou ficar quietinho. mas Vou você sabe onde escutar. a gente está? Eu tô Perdidinho. totalmente perdida. Então, aqui, ó. Nós estamos na parte, na carta 1, num título que está escrito assim, Meu Batismo. Achou? Carta 1, meu batismo. Vou procurar Isso. aqui. E aí a gente está passando um pouco. Segue mais em frente. Tem o que eu senti quando estive no deserto. A gente continuou aqui, tá? E parou num trechinho que está assim centralizado na página em negrito. Terminamos aqui, hein? Era impossível dizer isso é vida e aquilo é consciência. Achou? Está centralizado na página, assim. Tô abrindo aqui. Ah, Das tá. outras, eu estava escutando e eu fazia algumas anotações. Mas se eu não achar, eu te falo. Zeca, Oi. eu posso ler um trecho aqui para mim poder seguir a minha linha de raciocínio? Claro. Tá. Eu achei muito, para mim, né, o que é tudo muito. Hoje eu tô meio lesada da cabeça, porque faz dias que eu não durmo, tá, gente? Aham. Manda bala, minha filha. Mas, enfim, eu achei, para mim, o que me tocou realmente, assim, hoje foi essa parte. O que realmente aconteceu quando João me batizou? Foi uma experiência completamente diferente de qualquer coisa que eu poderia ter imaginado possível. Senti uma grande onda de tremenda energia surgindo em meu corpo. Fiquei literalmente chocado com isso. Ao sair da água, cambaleando, senti-me elevado em consciência de um modo extraordinário. Um grande fluxo de brilhante felicidade levou-me a um estado de êxtase. Estava arrebatado e consciente de uma grande luz. Tropeçando-me, afastei do rio e fui caminhando e caminhando sem saber onde estava indo. Continuei e, sem me dar conta, entrei no deserto. Bom, tudo isso aqui eu poderia ler até embaixo, mas o que eu quero te dizer, que isso me tocou, tá? Eu acredito que, não sei se mais alguém aqui, mas eu acredito que a Tayla já deve ter passado por alguma experiência da medicina da ayahuasca, né? E quando eu fui fazer a medicina da ayahuasca, eu fui com uma intenção, sabe? Por uma situação que eu tinha vivido, que inclusive a Tayla conhece, né? De um abuso que eu tive, né, na minha infância e tal, e aquilo foi muito marcante na minha vida e tal. E eu, para continuar minha vida, eu meio que bloqueei aquilo, assim, tipo, deixei, continuei, né? E aí chega uma hora que tu quer, que eu acho que a tua própria vida te chama para olhar para aquilo, né? Tá? E eu disse, todo mundo falava, eu não sou, eu digo, não, vou lá, ver como é que é, né? Fui, com essa intenção, né? Eu quero lá para resolver essa situação, né? E tal. Só que quando eu cheguei lá, fui uma vez, fui 2 vezes, fui 3 vezes, né? Fui 7 vezes, como as pessoas dizem que tem que ir 7 vezes. Só que para mim, eu nunca passei por nada daquelas coisas que as pessoas passavam.
sabe? Aquela peia, as pessoas passavam mal, e não sei o quê, e não sei o quê. E eu voltava frustrada para casa, tipo assim, mas eu não tô indo lá, não encontro nada daquilo que eu, né, tipo, eu tinha ido buscar. Ah, eu ia para uns lugares bem lindos, sabe? Pertinho das estrelas, pertinho, né? E aquelas consciências falavam comigo, sabe? Porque é muito louco, eu acho. Aquela consciência falava comigo, e, né? E eu amava aquilo, sabe? Tipo, como se tu conversasse com outras consciências que a gente sabe que tem no universo, né? E eu adorava aquilo. E, mas nunca entendi. Parei de ir, né? Fui, não, gosto, acho maravilhoso para quem faz, enfim. Eu, ao contrário, eu acho muito, muito bom. Mas para mim não tinha muito sentido, porque eu tinha ido lá, né? E uma das tomas da medicina, aquela consciência me disse assim para mim: tu não tem nada para resolver aqui, sabe? Isso faz parte do teu caminho. Ou seja, assim, meio que me deu uma explicação, né? Tipo, do que eu estava, do que eu seria hoje por aquele fator que eu passei. Aí passou e tal, né? E eu vim para Cabala. E aí, né, porque eu amo o mestre, né? Eu acho que todos nós aqui amamos ele. E aí, com a explicação e tudo que o Mário traz para nós, eu consegui entender o que aquela conversa que eu tive lá com aquela consciência, que ela me dizia assim que não, que estava tudo interligado, que estava tudo. E é só que depois, quando tu passa por essas experiências, né, tu fica um pouco te questionando muitas coisas, né, inclusive que tu tá fazendo, né, e como tu tá te comportando no mundo. E só que depois de muito estudo dentro da Cabala, hoje eu entendo muito do que eu vivi na minha medicina, naqueles processos de medicina lá, que eram coisas lindas, gente. Porque eu nunca tive essas coisas ruins que as pessoas dizem que tem, sabe? Eu só encontrava consciências incríveis, maravilhosas. E eu pensava, tipo, mas será que eu que sou estranho ou as pessoas que só vão para um lado ruim da coisa, sabe? E lendo isso aqui hoje, assim, eu pensei, nossa, é isso, sabe? Eu acho que claro que tu não precisa da medicina, né, para fazer acessar essas consciências, mas eu acho que é isso, é tu ver que tudo tá ligado de uma forma muito, muito assim. Foi o que eu entendi dessa parte, sabe? Do batismo é um renascimento, é uma forma de tu ver o mundo sobre um outro olhar, né? Na verdade, esse batismo, né, como a gente já comentou semana passada, né? O que que era isso, né? A pessoa entrava no rio, João Batista estava lá no rio, né? Que é o Yohanan Hatebila, né? Que é o João Batista, é o João do batismo, né? Que Tebila é o que seria chamado de batismo, mas o que que é Tebila? É um ritual de purificação, que Tebila é uma coisa que eles faziam toda manhã, né? Entravam num lugar com água corrente e tomavam um mergulho ali e saía para o dia, né? Mas o batismo de João Batista, o Tebila do João Batista, do Yohanan, era especial, porque ele tinha, né? Uns teramelecos lá que eles faziam e rezava né, chamava lá a luz infinita para poder dar um caminho para aquele lá, né? E, e dizem que ele mergulhava a pessoa e deixava a pessoa lá dentro da água um tempo, né? Até que ele saía da água e o Yeshua saiu de lá zureta, né? Quer dizer, ele se deixou, né, ser mergulhado por João, né? E quando ele saiu com uma outra consciência, com uma outra coisa, nada a ver com o que ele tinha esperado, como foi seu caso. A experiência que ele teve não tem nada a ver com aquilo esperado. E é isso que a luz infinita diz para a gente, né? Não espera, não crie expectativa, não fique esperando que algo aconteça, não fique esperando passar mal, dar caganeira, dar vômito. Não, fica tranquilo. O que for para ser, né?
E aí o que aconteceu, né? Ele saiu e foi se encontrou no deserto e ali ele teve essas visões, né? Essas, essa, não é essa visão, é essa compreensão, né? Como fala aqui, eu percebi que nada era realmente sólido, porque tudo era formado por partículas luminosas, por partículas que vibram, que brilham, né? Então, o que ele viu foi os átomos que formavam a areia, formava a pedra, formava os pássaros, as árvores, né? Então, o que ele conseguiu enxergar foi os átomos que estavam sempre em movimento, aquela luz em movimento, né? Então, ele o que? Ele refinou a visão dele, né? Foi lhe dado essa possibilidade de enxergar mais profundamente tudo que ele estava ao redor dele, né? E até ele enxergar que tudo era formado por partículas que brilham, né? E ao mesmo tempo, ele, ele fala aqui uma coisa importante, muito importante. Quando eu tinha momentos de dúvida de que aquilo pudesse ser assim, tá lá olhando, tá vendo a pedra com aquelas coisinhas mexendo ali. Ele olha para a areia, as coisinhas mexendo lá. Ele olha para a árvore, será que é isso mesmo? O que acontecia? As mudanças no fenômeno deixavam de existir. Ele não via mais, né? Então, aí, mais tarde, eu descobri que os meus pensamentos, se fortemente impregnados de convicção, poderiam causar mudanças no cintilar das partículas. E, portanto, produzir mudanças na aparência da pedra ou de qualquer outra coisa que pudesse estar estudando. Então, essa é a partir desse conceito aqui que ele transforma 5 pães e 2 peixes em pães e peixes para todo mundo. Que ele transforma a água em vinho, né? Por quê? Porque ele olhava para aquilo e transformava, através daquilo, ele fazia aquilo se multiplicar, aquilo virar vinho, né? Por quê? Ele percebeu que o que ele comandava com a mente dele, com convicção, provocava mudança de forma nas coisas que ele estava vendo. Daí vinham os milagres dele, os ditos milagres dele. Claro, eram vistos como milagres porque ninguém fazia isso, né? Só alguém muito poderoso lá, filho de Deus vivo, que podia fazer isso. Um homem comum não fazia isso. Mas por que ele fazia? Porque ele compreendeu lá no deserto que isso era possível, né? Um pouquinho mais à frente, ele falando, foi naquele momento que compreendi o poderoso efeito que a convicção ou a fé inquebrantável tinham sobre o ambiente ao exprimir um comando ou mesmo uma crença. Você está curado. Vai e não repita o que você tem feito, mas diferente. Pronto. A pessoa mudava algo dentro da pessoa, através daquele comando. Mudava até a crença da pessoa. Ela acreditava que ela estava paralítica. Mas aquele comando chega de uma tamanha certeza naquela pessoa que ela acredita que ela não está mais paralítica, não está mais cega, não está mais leprosa. E aí muda. Muda o estado das coisas. A mente humana é capaz de mudar a realidade. Aqui ele termina falando. Toda forma exterior é uma expressão da consciência interior. É isso que a Kabbalah fala. O mundo é resultado da minha consciência. Como eu vejo o mundo, é como a minha consciência me permite ver. O céu, o que que eu vejo no céu? Aquilo que minha consciência permite que eu veja. Né? A minha realidade, o que permite ver a minha realidade? Aquilo que a minha mente permita que eu veja.
Se eu amplio a minha mente, se eu amplio a possibilidade de transformar a minha realidade através do quê? Dos meus pensamentos, minhas palavras, minhas emoções e minhas ações, eu mudo sem o menor problema. Tanto para um lado quanto para o outro, lógico. Tudo depende do quê? Da qualidade do meu pensamento, da minha palavra, da minha emoção e da minha atitude. Tayla, você já levantou a mão aí, eu vou passar a palavra para você. Bom, primeiramente, Ângela, parabéns, porque o trabalho da ayahuasca é bem isso que eu estou entendendo, o que a Ângela viu, eu consegui ver também, eu estou lendo aqui, né, nessa parte. Fui levado essa parte aqui, quando ele chegou no deserto, né? Fui elevado no interior de uma luz radiante, me senti maravilhosamente vibrante, vivo e com poder. Eu, a experiência da ayahuasca, ela é exatamente você perder o controle. Já mais para frente aqui, ele fala, né, que é a fé e a convicção. A fé e a convicção ainda é uma coisa que a gente controla. É a partir do momento que a mente toma o controle. Só que ao contrário disso, né, a ayahuasca, você perde o controle. Não é mais você que está no comando. Eu mesma, nas minhas experiências é o seguinte: se eu estava transbordando amor, o trabalho era puro amor. Eu entrava no fundo do mar, eu via as raias, sabe? Eu ia para esse universo do fundo do mar, eu ia e era lindo, era aquela coisa assim, de luzes. Eu entrava na natureza, eu ainda estou entendendo os trabalhos, né? A gente vai passar a vida toda, e ainda mais quem estuda Cabala, né? Que aí começa a trazer a interpretação dessas visões. E eu via a natureza numa perfeição, como se tivesse sido pintada um quadro. Era cada folhinha um desenho maravilhoso, que você fica assim, gente, que coisa mais linda. E ao final disso, é exatamente essa sensação que ele teve, né? Fui levada ao interior de uma luz radiante, me senti maravilhosamente vibrante. O outro dia. Só que teve momentos, e aí eu queria trazer, né, essa experiência de Tebila, que não era só uma imersão na água, lembrando-nos que não é só uma imersão na água, é uma pessoa que te segura no fundo da água, né, até você perder totalmente o controle. E é nesse sentido que vem essa entrega, essa experiência de quase morte. É uma passagem mesmo. Você sai de uma vida e vai para outra, porque você praticamente morre ali. E você renasce, que você faz aquela experiência do parto, né, saindo das águas. E uma coisa que não dá para deixar de citar também é as vocalizações dos anjos, que aí a gente que, né, estuda frequência, que conhece música, entende que essa vibração, a água é extremamente captadora dessa vibração, e essa vibração vai tomando conta de você e vai entrando nas tuas águas internas e remodulando esse ser, né? Todas essas emoções, despertando poderes, né? E, e essa experiência de quase morte é essa entrega total, é sair do controle, é você se permitir que as coisas aconteçam, sabe? É você só deixar passar as coisas por você. Teve momentos, né, na ayahuasca, que eu cheguei com muita raiva, porque eu tinha muita raiva. Ontem mesmo eu estava comentando com uma pessoa da Cabala. Eu falei, gente, quanto isso me mudou, porque eu sentia muita raiva, muita revolta, muita negação, mas e se eu não tivesse, e se minha mãe tivesse feito ao contrário? E se meu pai não tivesse feito isso? Como seria minha vida se nada disso fosse assim? Eu estava sempre vivendo essa negação. E aí, quando eu estava nessas energias, não só pensando no meu passado, mas situações que eu estava vivendo, eu vomitava, eu passava a noite no banheiro, eu podia querer me arrumar linda para fazer o trabalho, chegava lá, eu ficava trancada no banheiro,
saía coisas assim para tudo quanto é lugar, sabe? Então, passava mal, assim, horrorosamente. E, e no outro dia, era essa experiência. Era o amor que eu transbordava de tal forma por todas as pessoas. Eu olhava cada pessoa, eu tinha vontade de abraçar, beijar e falar, ai, eu te amo tanto, né? Porque, assim, um amor que eu nunca tinha sentido antes. Como se eu tivesse renascido. Então, eu acho que essa experiência de batismo, que a gente não vivenciou, né, da forma como João Tebila fazia, Yohanan Hatebila fazia, eu acho que a gente não vivenciou isso. E também quem nunca vivenciou a ayahuasca não tem como, né? Imaginar o que é isso, né? São experiências que a gente precisa vivenciar para saber a dimensão que é esse poder da frequência nas águas, dessa imersão até uma experiência de quase morte, né? É uma força que eu acredito que, imagina, depois de passar por tudo isso e subir a montanha e ainda fazer lá uma busca da visão, que aí o Zeca já conhece, vai para a montanha, vai fazer a busca da visão. Imagina o quanto isso, naquele tempo, e com todas essas informações cabalistas que hoje a gente tem, né? Se hoje a gente passasse por uma experiência dessa, como isso poderia despertar essa experiência da mente criativa, né? A divina mente criativa. Esse é fantástico, né? Porque a gente viveu isso, né? Tanto a busca da visão, quanto a ayahuasca, quanto, né? Eu passei também por várias outras experiências, Cacau, São Pedrito, não sei o quê. Mas naquela mente, com aquela mente assim, totalmente, né? Revoltada, atropiada, negacionista. E agora a gente, né, despertando os anjos, despertando a árvore da vida, as virtudes essenciais, né, a aceitação das coisas da vida. Como que essa experiência para Jesus, que já tinha, né, a história cabalista formada nele, a consciência cabalista, passar por essa experiência de Tebila, eu não tenho aqui o significado. Tebila é batismo? Não, Tebila é um banho ritual. Não, Banho ritual. não. Não é? Ele foi E um traduzido como banho, batismo. e um Mas ritual Tebila, judaico normal, típico. não é? É um banho ritual, não é isso? Toda É um manhã. banho terapêutico, não é? Um tratamento terapêutico. Não sei, Também pode ser, mas não pode é ser não. também. É um ritual judaico típico que todos os judeus fazem o tempo inteiro. Não? É, é. Mas É, tem um propósito, não é só pelo ritual, né? Tem uma ação terapêutica. é limpeza, a gente Limpeza. se limpa, mas é uma coisa tipicamente judaica. Ele fez porque ele era um judeu, né? Quer dizer, não é nada diferente do que todos os outros judeus faziam o tempo inteiro, né? Uhum, Só que em vez de fazer numa banheira, que seria o normal, uhum. o João Batista fazia no mar, É o né? correto. Mas não é, era No Rio uma coisa Jordão. normal, era uma coisa normal. Uhum. Continua sendo normal. É. Era tudo aí é que vem a coisa, né? Tudo é uma questão de foco, né? Tudo uma questão de é o que ele está falando aqui, né? Como você o poderoso efeito da convicção da fé, né? Que no caso nem era de quem estava sendo batizado, mas de quem batizava, né? Tudo vinha do poder do próprio João, né? Das coisas que ele verbalizava no momento do Tebila, né? Do tempo que ele sabia que ele podia deixar aquela pessoa embaixo da água, né? Então, tudo isso era o quê? Ele era o quê? Ele era um canal da luz ali, né? E ele fazia aquilo porque ele sabia que aquilo era capaz de despertar a pessoa para um novo ser. Era um Um processo. AUAP, né? Um AUAP, né, Zé? É. Então ele sabia que aquilo podia mudar a vida da pessoa, se ela estivesse disponível. E o Yeshua, qual era do Yeshua? Ele queria ser batizado para mudar a vida dele, mudar a relação dele com a família, mudar a relação dele com os amigos,
né, com os vizinhos. Então, ele estava aberto à mudança, né? Só que a mudança nele foi muito mais forte. Por quê? Por causa da ação do João Batista, como o canal da luz infinita para despertar no Yeshua todos esses dons de perceber a natureza de uma forma mais ampla, de uma forma mais profunda, né? E entender que ele e todo mundo tem o poder de mudar as formas das coisas. Tem esse poder. O que que precisa? Precisa ter o que o João Batista teve quando mudou ele. Ter o quê? Ter foco, ter uma fé, ter convicção, né? Ter as palavras certas, né? Ter a- a- os comandos, dar os comandos certos, né? Para que a coisa pudesse acontecer dentro daquela pessoa que estava sendo submetida à tebila, ou submetida à cura, ou submetida a uma transformação, um chamado, como Jesus chamava os discípulos dele, chamava, né, para vir com eles. Ele tinha uma forma de falar que o cara não tinha como falar não, porque ele falava de uma forma tão pessoal e intransferível que ele deixava as coisas dele lá e ia seguir, porque era o comando que ele dava, né? Então, A Thelma! Bom dia! Boa noite, Thelma! Tudo bem, querida? Tá fechado o seu microfone. Tá Aí, aberto. isso. Ah, é um prazer falar com você, viu? O prazer é meu, querida. Estamos aqui discutindo É, as cartas de cheguei Cristo. atrasada. Tem importância. Você tem o livro das cartas de Cristo? Não tenho, Zé. Então, esse livro parece que está esgotado, sabe? Nem nos sebos Tem. eu tenho encontrado, nos sebos virtuais. De repente você É. pode encontrar uma versão ou outra, né? Mas tem uma versão virtual, né? Que o Hinaldo passou para a gente. Eu não sei se alguém tem aí fácil para poder passar para a Thelma lá do grupo. Ô, Thelma, você Hum, Daí eu posso imprimir. hum. Hã? digita no Google, se você tiver um tablet ou computador, você digita É. Cartas de Cristo, carta um. Carta, carta 1. Cartas Tá. de Cristo, carta um. Aí já vai aparecer a opção de PDF. Abre ali e já abre. Isso, Simples. Ah, bacana. isso. Legal. Muito obrigada. Nada. E aí a gente fez a leitura hoje até qual parte aqui, Zé? A gente parou no. Era impossível dizer isto é vida e aquilo é consciência. Tá bom. A gente está numa parte, o Thelma, que estamos entendendo como foi o batismo de Jesus, de Yeshua, né? O Certo. batismo que ele passou pelo João Batista, né? E e o que ele sentiu quando estava no deserto. A gente começou a entender o que ele sentiu quando estava no deserto. Mas a gente parou aqui no meio, tá? A gente não seguiu, não, Certo. porque eu busco escolher partes pequenas para que a gente não se perca muito nos conceitos que são muito profundos falados aqui, né, nessas cartas, né? Então, Ok. para você achar futuramente, né, que você for conseguir o título da parte que nós estamos fazendo, da carta 1, está escrito assim, meu batismo, né? E a gente foi um pouco mais para frente do o que eu senti quando estive no deserto. Então, o que a gente está discutindo aqui é que o que ele fala, né, para nós, com relação à experiência dele do batismo, né, se relata um pouco, né, com relação a experiências que algumas pessoas tiveram de ayahuasca, compara-se também com a experiência de quase morte que eu
particularmente experimentei 2 vezes experiências quase morte, Olha só. ou experiência de uma busca de visão, né, que você fica sem comer por 4 dias ou 7 dias, depende de onde você vai, né? Então, assim, sem comer e sem beber água, você vai lá para buscar a ter uma visão mais ampla, né? Sem É, suprir as necessidades básicas do corpo, né? Que no caso são comer e beber água. Então, são experiências que marcam a vida da gente, como marcou a vida de Jesus, né? A gente estava sim, comentando que o ato né, de fazer um tebila, né, que é uma, uma espécie de banho ritual dos judeus, né, era uma coisa normal. Normal não era fazer um tebila com Yohanan, porque sim, Yohanan era um profeta. Ele tinha conexão com a luz infinita, né? Ele fazia o tebila no Rio Jordão, né? Que era um rio dito sagrado, né? E ele tinha todo o estudo, a experiência da Cabala, porque ele era um mestre cabalista. Assim como Yeshua, ele também teve formação dentro da Cabala. Então, é, quando eles se encontraram, né, houve uma conexão entre 2 cabalistas e um estava se submetendo ao outro, né? No caso, Yeshua estava se submetendo a Yohanan. E no momento do batizado de Yeshua, né, aquele tempo que ele ficou embaixo d'água, né, segurado por João, né, e os comandos que aquele profeta fazia para que houvesse uma mudança de vida naquele ser que estava ali embaixo da água, foi o suficiente para que Jesus, quando saísse totalmente sem saber onde ele estava, caminhando, 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 sem saber onde ele estava, de repente, na hora que ele viu, ele estava no deserto. E lá no deserto, aí a gente entra o que eu senti quando estive no deserto, e lá no deserto ele viu que tudo era formado de partículas que brilhavam. Tudo era formado, a pedra, a areia, um pouco da árvore, o pássaro, tudo era formado por partículas que brilham, que hoje em dia a gente sabe que são elétrons, são átomos, né? Então, e ele percebeu também que nada era realmente sólido, porque aquelas luzinhas ficavam brilhando e ficavam se movendo, e aquilo formava aquele ser, ou aquela pedra, ou aquela areia, mas havia espaço entre eles, entre as luzinhas. Então, nada é realmente sólido. Tudo sólido. é uma. E aí ele comenta que quando ele tinha momentos de dúvida de que aquilo podia estar acontecendo, aquilo parava. Ele não via mais. Então ele percebeu que quando ele colocava a atenção dele, colocava o foco dele, colocava, ele fala assim, a convicção de que aquilo está acontecendo mesmo, aí ele conseguia ver tudo como era formado. E muito mais do que isso. Quando ele, ele via isso aí, ele via que era o poder criativo da própria mente divina tornada visível no cintilar de minúsculas partículas. Então, que o que ele estava vendo, né, era o poder criativo da mente divina, tornada visível no cintilar das partículas. Então, ele estava experimentando a visão do poder criativo da mente divina, ali estabelecido
aquelas partículas que brilham e que se movimentam. E aí, a aparência de tudo poderia ser profundamente afetada pela atividade do pensamento humano. Isso que o nosso mestre fala. A realidade depende do meu nível de consciência, do meu pensamento, das minhas palavras, das minhas emoções e das minhas atitudes. A partir daí, eu posso mudar a forma do que eu estou vendo. Fala, Taylor. E antes disso, ele passou por 6 semanas no deserto, né? Observe, ele fala. Por favor, observe, minhas 6 semanas no deserto foram um tempo de total limpeza da minha consciência humana. Velhas atitudes, crenças e preconceitos foram dissolvidos. Antes dessa mente criativa precisa dessa limpeza para É, poder ver. eu acho que tudo aconteceu ao mesmo tempo, porque isso aconteceu durante essas 6 semanas que ele estava lá. Entendeu? Não foi depois das 6 semanas. Isso aconteceu Verdade. no deserto. Então, à medida Uhum. que ele ia se purificando, porque note, ele via, mas ele duvidava. Aí, na hora que ele duvidava, ele parava de ver. Então, foi todo um processo, entendeu? Então, não foi uma coisa, precisou se purificar para poder ver aquilo. Não. Ele chegou lá já com aquele dom de poder ver aquilo, né? Despertado, provavelmente, pelo João Batista lá, pelo Yohanan, na hora que ele ficou lá vocalizando e ele, pum, né? E aí ele tinha esse dom, mas ele tinha dúvida. A mente humana, as crenças limitantes, ele, né? Aí o que acontecia? Pum, desaparecia. Mas na hora que ele, não, tudo bem, é possível, pode ser. Por que que não pode ser? Já estou vendo, né? E aí ele começa a se purificar, ele começa a perceber que as atitudes dele não eram tão luminosas, começa a entender que as crenças e preconceitos que ele tinha com relação aos sacerdotes, com relação aos homens da lei, com relação, sabe, até mesmo aos amigos dele que ele convivia lá nos bares e né? Então assim, até isso ele começou a perceber, e para ele perceber isso, ele precisava o quê? Ele precisava ver a coisa diferente. Então, foi um processo que aconteceu durante essa semana entre o velho e o novo, entre aquilo que ele era e aquilo que ele virá a ser, né? Então, por isso que a gente fala que tudo é uma construção, não é um paf, paf, né? Não, é uma construção, aliás, é uma desconstrução para a construção de algo novo. Mas para eu desconstruir algo velho, eu preciso ter consciência do que é velho, do que não me serve mais, do que não foi legal, do que não me trouxe desenvolvimento, não me trouxe evolução, não me traz plenitude, felicidade, né? Porque aqui ele fala muito sobre isso, né? No que ele fala aqui, né? Ele fala. Uma tremenda energia. Fiquei literalmente chocado. Ao sair da água, me lembro de consciência de um modo extraordinário. Um grande fluxo de brilhante felicidade elevou-me a um estado de êxtase. Isso assim que ele saiu da água do João Batista, né? Então, aquele êxtase, aquela alegria incontrolável, provavelmente ele nunca sentiu isso na vida dele até aquele momento. Por quê? Porque ele estava preso no velho homem. Quando ele entrou em contato com essa grande fluxo de brilhante felicidade que elevou a um estado de êxtase, ele falou: Eu quero isso para mim, eu quero manter isso para mim. E aí, pum, ele foi jogado no deserto. Aí, pum, ele começou a ver as coisas. Aí, pum, vem a mente egóica e limitante. Ah, você está ficando louco, tá louco. Você está vendo essas coisas aí, isso aí não está certo. Isso aí não está certo, né? Aí começou a existir
luta entre o homem velho e o homem novo, né? E vocês vão perceber, à medida que ele vai comentando aqui, sobre essa fase que ele passou no deserto, ele vai estar constantemente entre a mente antiga e a mente nova. Ele é um ser humano como qualquer um. Entendeu? Então, quando ele está voltando para casa, ele fica nessa coisa, para lá e para cá, para lá e para cá. Até quando ele está pregando, ele tem momentos de recuo. Por quê? Porque ele é humano, gente. Porque dependendo das coisas que ele vê, que ele experimenta, ele recua para aquele homem velho, aquele pensamento antigo. Mas o importante é você ter consciência que você recuou, você voltou lá para aquele homem antigo e você toma a decisão de ir de novo para o homem novo. Mais luminoso, mais sábio, mais criativo, capaz de mudar a sua realidade. Mudar aquilo que está acontecendo com você. Se aquilo que está acontecendo com você volta você para o homem velho, você precisa tomar consciência de que não, o homem velho já sabe o que fez, mas o homem novo, ele pode fazer diferente, porque ele é novo. Ele é novo a cada dia. E ele é novo e pode ver diferente. Ele pode mudar a forma do que está acontecendo comigo hoje. E aí ele vai e muda, através do seu próprio pensamento. Se ele não puder falar com palavras, ele fala com o seu próprio pensamento, suas emoções e, principalmente, suas atitudes. Então, como ele era um ser humano, ele vivia nesse embate entre o homem velho e o homem novo. Isso foi durante o deserto, depois, quando ele está indo para a casa da mãe dele, depois, quando ele está lá na casa da mãe dele, depois, quando ele começa a chamar os discípulos, depois, quando ele começa a receber as pessoas, de curar as pessoas. Está sempre nesse embate, como qualquer ser humano. Quando ele fala aqui, lá, não sei lá que carta que ele fala aqui da figueira, não sei se vocês lembram uma passagem da figueira do Evangelho, que ele vai lá na figueira, a figueira não está dando fruto. Aí ele olha para a figueira e você vai, vamos ver, vou voltar amanhã. Aí ele volta amanhã, não está dando fruto. O que que ele fala? Ele amaldiçoa aquela figueira, que aquela figueira, ele volta lá no outro dia, a figueira está seca. Ô, meu, presta atenção. A figueira tem seu tempo de dar seu fruto. Se você passou por ela, ela não estava dando fruto, a culpa não é dela. A culpa é do tempo que ela precisa levar para dar o fruto. Agora, você quer que ela dê o fruto na hora que você quer? Ele fala que isso foi o que levou ele à crucifixão. Essa atitude mesquinha que ele teve com relação à figueira, ele, ele levou isso para a crucifixão dele, como sendo um mérito. Ele mereceu a crucifixão por causa do que ele fez ali com a figueira, que não tinha nada a ver com a história. Então, ele tem essa visão de que eu errei ali, eu errei feio ali, tendo agido dessa forma com a figueira. Olha, com a figueira, não foi com um ser humano, não foi com uma comunidade, ele fez isso com uma figueira que não tinha figos, porque não era tempo de figo. Ele amaldiçoou, ela secou e ele foi lá. Então, para a gente entender que tudo está interconectado, não importa o que você faça, não importa para quem você faça, não importa para o que você faça. Tem
uma ligação e tem uma consequência. Tudo tem uma consequência, porque tudo está interconectado. Então, essa forma da gente ver Yeshua como um ser humano passível de erros, passível de ser domado pelo ego adoecido, todos nós temos ego adoecido, todos nós temos caos e vazio, todos nós temos diálogos internos. Por que que Yeshua não teria? Por que que Yohanan Hatepila não teria? Por que Maraísa não teria? Por que Marai Magdala não teria? A Marai Magdala, ela fala dos Daiwai, que ela enfrentava na vida dela. Não é uma coisa que ela ficou sabendo, que ela aprendeu para o fulano. Não! Ela experimentava esses Daiwei na vida dela. Por isso, ela teve autoridade para falar aquilo. Por isso, e quando a gente lê aquilo, quando a gente aprende aquilo, a gente sente na gente, porque aquilo foi o que ela sentia quando estava escrevendo. Então, essas pessoas que são grandes mestres passaram por grandes provações. E não foi só no deserto que ele foi provado 3 vezes. Isso aí é bobagem, né? No deserto, ele foi provado milhares de vezes. Depois do deserto também. Enquanto estava pregando, também. Enquanto estava curando, também. Porque somos seres humanos, passíveis a erro, que podemos ser dominados pelo caos, pelo vazio, pelos diálogos internos. Sim. Sim, sim, sim. Mas o que nos faz diferentes é a nossa consciência. A nossa consciência que, quando se vê à frente do caos e do vazio, e quando eu estou quase entrando, quando eu já coloquei pezinho ali no caos ou no vazio, ou eu estou lá viajando meu diálogo interno, eu falo assim, pi, 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 pi. Apita uma luzinha ali e fala, opa, peraí, oi, caos e vazio, tudo bem? Oi, diálogo interno, certinho? Então vamos lá. Vamos conversar direito. Olha, eu sei que vocês não tem como me livrar de vocês, eu tenho certeza disso. Não tem como. Vocês fazem parte do meu processo de evolução. Só que tem uma coisa. Vocês não são como é que como é que o mestre fala mesmo? Não são os protagonistas de minha vida. Não são. Sabe por quê? Porque tem a minha alma. Ela é protagonista da minha vida. E ela me alerta quando vocês estão tentando me passar para trás. Entendeu? Então, graças a vocês, a minha alma me alerta. Graças a vocês, eu dou um basta em vocês. E graças a esse basta que eu dou em vocês, eu subo mais um nível. Subo mais um nível na minha evolução. E claro, obviamente, os testes que vocês vão aplicar em mim neste novo nível serão mais assim, trabalhados, né? Serão mais, não se esqueçam, a minha alma é minha protagonista, é minha primogênita, porque a minha alma existe muito antes de vocês existirem na minha vida. Então, é ela quem manda. Tá bom? Então, pode continuar fazendo as suas provas, pode continuar melhorando as questões, fazendo pegadinha, tudo bem, porque a minha alma vai me avisar, tá bom? Conto com vocês para ir subindo na minha escada evolucional, tá bom? Obrigado, Caos, obrigado, Vazio. Forte abraço para vocês. Essa eu passei. Pum!
passou para um novo nível, como a gente passa, eu não jogo jogo, né? Mas eu sei que quando você joga o jogo, você passa para um outro nível, as provas são mais elaboradas, né? Então, é isso. A vida é assim, né? Então, essa é a diferença entre a pessoa comum e uma pessoa já com uma consciência iluminadora, já assim com aquela luzinha acesa, tchum, 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 né? Onde a gente se torna consciente do caos e vazio que nos tentam dominar. Quem mais? Quem mais vocês querem falar? Vamos lá. Quem mais que falou? A Ângela falou. Oiê. Aí, a Bianca. É, ontem a gente teve uma cerimônia, o Agente Saulo teve uma cerimônia de Jurema, né? Então eu ainda estou um pouco no colo da mãe, maravilhosa. É, E uma coisa que me pegou muito, assim, foi, tipo, chegou o momento de compartilhar com as pessoas receptivas. E é impressionante como, às vezes, e isso cabe muito para mim, cabe um pouco no que a Dayla falou, cabe um pouco no que a Ângela falou também, da experiência dela com a Ayahuasca, é que, às vezes, a gente não é a pessoa receptiva. Então, o negócio tá ali, a gente tá vendo tudo brilhando, e aí a gente fica com medo, a gente assusta, a gente sai correndo, a gente para de meditar. Eu fiz 2 projeções astral, que é uma delícia, em meditação da Kista. Parei de fazer. Pra que eu vou ficar fazendo as meditações da Kista? E assim, demorou para eu perceber isso tudo e voltar a fazer. Então a gente foge quando o negócio fica super brilhante. E uma percepção que eu tenho sido muito colocada para mim, eu tenho construído tudo, é que a gente acha que a gente não merece. Então, a gente vê aquela felicidade, o brilho, a gente entra naquele estado de paz e a gente fica, ai não, mas o que eu fiz para merecer isso, né? E não vê que você está se desenvolvendo, você está trabalhando, você está fazendo a sua parte. E isso é tanto no externo quanto no interno, né? Então, às vezes você chega naquela consciência do tudo é luz. Aí você mesmo tropeça, que é a questão do diálogo interno, né? Putz, eu mereço estar bem assim, sabe? Então você começa a achar 30 mil pepinos do deserto, né? Pra sair daquele conforto, sair daquele. E é muito o que está fora, o que está dentro. Isso. Então, realmente, assim, não só o compartilhar com pessoas receptivas, mas é impressionante como a gente, às vezes, não é o receptivo de uma medicina, de um atendimento. Eu frequento a Umbanda também, né? E tem vezes que eu fico, tipo, 3, 4, 5 meses brigando com as coisas que as entidades me falaram e eram coisas boas. Aí quando vem, você fala, nossa, por que eu tava brigando por isso? Então, e em paralelo tem a questão do receptivo, né? Porque quando você vê tudo brilhando, você quer que todo mundo veja. E aí você vai tentar, você quer convencer as pessoas daquilo. As pessoas não estão prontas. A gente mesmo duvida, vira e mexe, né? E aí aquilo, a dúvida das pessoas, a gente querendo fazer as pessoas fazer. Então a gente está fazendo uma situação e as pessoas achando que a gente está louco, né? E aí a dúvida da pessoa começa a entrar pra gente também. Aí a gente realmente entra nessa questão do estilo que se fez. Então, para mim, essa parte, essa primeira frase, ela casa completamente com a última frase desse pedaço que a gente leu hoje, né? Que é a consciência, é tudo a consciência. Enquanto a gente não consegue estar nesse estado, que realmente é difícil sustentar, porque realmente vem o universo e fala, quero ver se você aprendeu mesmo. Aí
Tome, você vai lá para baixo. Mas era isso. Tipo, para mim casaram muito bem essas duas frases, a primeira com o do final. Legal, legal essa sua percepção. Né? Porque a verdade é a gente sempre vai estar nesse vai e volta, né? Porque a vida é pulsação, né? É expansão, contração, expansão, contração. Então a gente sempre vai estar nisso aí. O que precisa mudar, o que pode mudar, né? O que a gente pode mudar é a consciência. Estar ligado, estar focado. Aquela coisa vigiai, né? Aquela vigília, né? Presta atenção, presta atenção. O caos e o vazio, eles estão nas portas aí, estão sempre esperando a oportunidade de dar o bote e tomar conta da sua vida, né? Então, e de repente ele dá o bote. A gente não percebeu que ele estava ali. Ele dá o bote, mas quando ele dá o bote, a gente percebe. Ou então, ele dá o bote, começa a tomar conta da nossa vida, aí a gente percebe. Não importa o tempo, não importa se é antes, se é durante ou se é depois, mas o que importa é o quê? Eu tomar consciência de que, opa, olha o caos vazio aqui, eu nem percebi. Ele estava ali. Então, deixa eu mudar, deixa eu colocar eles no lugar deles. Né? Então, é aí que está o nosso quinhão. Aí que está a nossa arma. A nossa maior arma é a nossa consciência. É a nossa consciência divina. É a nossa consciência criativa divina. Por quê? Porque o caos e o vazio pode dar o bote, mas a minha consciência divina que é criativa, pode criar outra coisa do que resultou aqui o bote do caos e do vazio. Porque eu tenho esse poder com a minha mente. Se foi a minha mente que criou essa oportunidade do caos e vazio entrar, a minha própria mente vai dar um jeito de tirar esse caos e vazio de mim e eu conseguir passar para um novo nível. Porque é aí que está o grande segredo, né? Compreendi que a vida e a consciência são uma mesma coisa. A vida e a consciência. Não havia nada sólido no universo, tudo que era visível estava manifestado em um estado de consciência diferente, que determinava a composição e a forma do cintilar das partículas. Se a gente começa a ver as coisas como cintilantes, partículas cintilantes, né, a gente começa a perceber que tudo é composto de ar, água e fogo. A gente sabe disso, né? Tudo é composto de ar, água e fogo, né? Que são as três letras matriciais, que são os três elementos, né? São as três letras mãe, que geraram tudo o que existe. Então, se eu tenho essas três letras, e eu tenho as três letras Ihauê, que são as letras pai, Io, Re e o A, né? Que é pensamento, palavra e ação. O A, Re e O são as letras do pensamento, palavra e ação. Min, Re, Mi, A, Mi, Xi, Amishi, o silêncio interior, o mérito e o senso do dever. Já tem essas três letras que são as letras mãe, Amishi, e as letras pai, o A, Re e O. Se eu tenho essa consciência, se eu trabalho com elas durante as minhas meditações, na meditação da manhã, trabalhamos com as letras pai, que é as letras do pensamento, da palavra e da ação. De noite, eu trabalho com as letras mãe, que são as letras do silêncio interior, do mérito e do senso do dever. Se eu trabalho essas três letras, eu começo ao quê? Verbalizar.
Eu fico verbalizando as coisas, os elementos que formam a vida. As letras pai e as letras mãe. Verbalizando isso, eu começo a ter o controle do que está à minha volta. Não que eu controle o que está à minha volta, não. Eu controlo a minha reação ao que está à minha volta. Eu mudo o meu olhar para o que está. Eu não posso controlar nada do que está fora, mas eu posso controlar aqui dentro. A forma como eu vejo, a forma como eu reajo àquilo e àquelas pessoas que estão ao meu redor. Então, essa possibilidade de utilizar a minha consciência, utilizar o meu olhar para mudar a minha realidade, é isso que ele faz aqui. É isso que ele nos mostra aqui. O poder criativo da própria mente divina, que existe em mim, que está em mim. Muito provavelmente, coitadinha, lá dentro daquela casca dura ali, mas ela está ali. Se eu der uma brechinha nessa casca dura, já é um bright na minha vida. Então, é uma possibilidade de ir abrindo a nossa casca, aumentando o nosso recipiente, o que a Bianca falou. Às vezes eu não tô pronto para receber. Por quê? Porque está lá dentro daquela casca, que não sai daquele lugar. O que eu preciso? Ir abrindo, ir abrindo, ir abrindo, para revelar a minha luz e para receber mais luz. Para eu revelar a minha luz, para receber mais luz. Para receber, para compartilhar. Receber para compartilhar. Né? Então, essa conclusão que ele chega, que vida e consciência são a mesma coisa, é isso. Que vida é conexão e compartilhamento. Aprendemos isso na Cabala Ancestral. Vida é conexão e compartilhamento. Ok? Então, feminino, conexão, e masculino, compartilhamento. Né? Vida é conexão e compartilhamento. Né? E consciência? Consciência é entendimento e escuta. Então, escuta, recebi, e entendimento, compartilhei. Escuta e entendimento. Então, vida e consciência. Vida, conexão, escutar. E compartilhamento, entender. Essas duas coisas são masculino e feminino, em suas mais amplas e mais diversas, infinitas possibilidades de trabalhar com masculino e feminino. Se a gente for pegar a relação lá do yin e o yang, dos orientais lá, você tem uma lista de coisa que é masculino e que é feminino. Assim. Masculino é isso, feminino é aquilo. Masculino é isso, feminino é aquilo. Masculino é isso, feminino é aquilo. É isso. E aqui nós chegamos à conclusão de que conexão e compartilhamento, feminino e masculino. Escuta e entendimento, feminino e masculino. Movimento circular e movimento retilíneo, feminino e masculino. Então, a partir desse conceito de que a vida e a consciência são uma coisa só, nós podemos concluir que tudo é masculino e feminino aqui dentro. Assim no céu, aqui dentro, como na terra, aqui fora.
tudo o que acontece, toda forma exterior é uma expressão da consciência interior. Quem mais? Rosana, Rosane não falou. A Dinorá também não falou. Quando vocês chegaram aqui, a gente fica conectando com tudo que o mestre ensina, né? Então, na hora que você estava lendo, o que mais chamou a atenção é que a nossa consciência é que determina tudo que acontece no nosso entorno, no mundo, né? Parte de nós. Então, a cura começa em nós e tudo que está acontecendo também é nossa responsabilidade. Isso chamou aqui para mim rapidinho, assim, né? Como que a gente precisa meditar, buscar essa consciência, melhorar essa consciência para fazer a nossa parte nesse mundo que está precisando com urgência dessa nossa consciência. Né? Porque rápido, assim, eu estava hoje, eu fiz levar a Hannah para dar um mergulho. E praia, domingo, é muito barulho, muito som, né? Eu estava observando assim, rapidinho a realidade das músicas, né? E eu com ela na água, estava fazendo a meditação da cura e da potência da água, né? Estava fazendo a Rama Hastiala, a Rama Vem, girando com ela, fazendo um awapzinho, e veio assim, aquela coisa de pedir a cura, e eu imediatamente pedi a cura da humanidade, pela consciência que a gente já está tendo, né? Nós já temos a consciência que se a gente pede a cura para a humanidade, a gente também é curado. Aí eu falei, isso aí pegou assim, né, que na hora que ele está falando, né, que de uma certa forma ele fala dessa consciência, né, a gente é responsável. O mestre fala isso, o mestre nos ensina isso, né, começa dentro de nós. A guerra e a paz começam na nossa consciência. Então foi isso aí que chamou para mim nessa leitura. E tudo que vocês estão falando aí também começa a conectar, mas na hora da leitura foi isso que eu puxei. Tem a Margarete e tem a Dinorá. Aí, Margarete. Oh, meu querido, para mim é uma grande alegria ouvir tudo isso, né, de, de, de ele fazer o que é chamado, digamos, de batismo e tudo. Para mim é uma grande emoção, porque isso realmente tem uma profunda conexão com a minha cultura, com quem eu sou, né? Uhum. Porque a gente faz todos esses rituais de purificação normais, porque na hora que você faz isso o tempo inteiro, para de pensar que isso Uhum. tem conexão com o Criador, entendeu? Aquilo passa a ser corriqueiro, né? Não Uhum. adianta. Mas é verdade, dentro do judaísmo é você sair das suas negatividades e se conectar com Deus, com o Criador. Então, eu sou isso, que eu adoro tudo isso, gosto muito de ouvir o nosso mestre Kainan falar essas coisas, porque tem um profundo relacionamento com quem eu sou, né? Uhum. Com que a cada célula do meu corpo e da minha alma se conecta com essa cultura que é tão minha, né? Então, eu sou gratidão, querido mestre, gratidão, Uhum. amigas queridas. Um beijo enorme para vocês. Beijo, Shakira. Dinorá. Então, que lindo, né? Ouvir tudo isso, quantas experiências. E ele fala assim, todo mundo, todas as pessoas, todos os seres têm esses poderes. Basta que a gente consiga aprimorar e chegar até isso, né? Nem o poder da cura, o AWAP que a gente faz toda manhã. Eu acredito e tenho certeza absoluta que chega na pessoa que a gente está fazendo a oração, que a gente está meditando. Chega nela, porque a gente vê os milagres acontecer.
Então, ele descobriu isso no deserto. E me tocou profundamente o que a Angela falou, que a Tayla falou. Quando a gente estava na escola, tinha um professor de história que ele fazia regressão de idade, sabe? Mas ele nunca conseguiu fazer nada comigo, porque eu não abri espaço. E até hoje eu fico pensando, por que que eu não fiz, né? Por que que eu não me dei a, o prazer de ter aquilo que as minhas amigas, elas tanto viam e eu não via nada? Então, hoje eu penso assim, nossa, um dia ainda eu vou pensar em fazer isso, mas não preciso mais, porque hoje a meditação já me leva a isso. Então, eu acho bem importante que as meditações que a gente faz, é só você ir por uma outra frequência, pronto, você já vê tudo. E eu acho que isso chega no coração das pessoas, porque você faz com a tua alma, com o teu coração. Eu acho que é isso que ele quer dizer um pouco aqui com essa, o que ele sentiu no deserto, né? Não sei se eu me expliquei bem. Uhum. É, é perceber que está tudo interconectado mesmo, né? Perceber que tudo que você faz aqui reverbera lá, né? E que toda essa possibilidade que existe de transformação começa com a nossa mente, começa no nossa, na nossa consciência, né? Que dependendo da nossa convicção, dependendo do nosso foco, dependendo da nossa intenção, podemos realizar coisas grandiosas, muito mais grandiosas do que o próprio Yeshua fez quando estava na vida, aqui na Terra. Como ele mesmo disse, vocês façam o que eu fiz e façam ainda mais do que eu fiz, porque a gente pode fazer muito mais. E o nosso trabalho aqui, né, nessa leitura, nessa conexão dessa leitura com a cabala ancestral, nessa visão de que é, tudo vem do poder criativo da mente divina, né? Tudo vem da luz, tudo é luz, Da luz infinita. né? Então, a verdade é essa. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? O caminho da sabedoria, a verdade, tudo é luz, e a vida, conexão, compartilhamento. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida, assim como cada um de vocês. Então, essa oportunidade que nós temos de chegar a essa conclusão, né, através dessa leitura, conectada com as aulas do nosso mestre, todas as aulas que ele nos oferece, inclusive todas as reflexões diárias que ele nos oferece, que nos leva a pensar tanta coisa, refletir tanta coisa, né, que acaba nos colocando num ritmo, uma roda, que na verdade não é uma roda, é uma espiral, que a gente pode se mover circularmente, mas ao mesmo tempo se mover no retilíneo também. E avançando, avançando, avançando. É essa a chance que ele nos oferece, que o Mestre nos oferece e que Yeshua nos oferece. Nós estamos apenas na primeira carta. É só uma noção do que ele vai nos dizer nas próximas 8 cartas. Então, a gente não pode se esquecer que estamos no começo da jornada, né? E nesse começo, a gente pode vislumbrar
o que ele quer oferecer para nós dentro dessas 9 outras cartas, 8 outras cartas que ele vai apresentar para nós. Então, o que ele quer dizer aqui nessa parte, que nós experimentamos hoje, né, é que tudo que está fora vem de dentro. Tudo que eu vejo é determinado pela minha consciência. Acho que esse é o básico, né? E que tudo é luz. Que ele fala de partículas brilhantes, partículas minúsculas, cintilar de Cintilante. minúsculas partículas. Tudo é luz. Tudo é luz. Todos nós somos luz. Todos nós estamos conectados através dessas cintilantes minúsculas partículas. Isso nos faz ser únicos. Únicos no sentido de ser um só e únicos no sentido de ser um. Porque as minhas partículas cintilam de um jeito e as suas partículas cintilam cada um de um jeito. Assim como esse bioma cintila de um jeito, assim como essa cortina atrás da talha cintila de outro jeito, tudo é único e tudo é um. Então, essa grande descoberta dele, né, das cintiladas minúsculas partículas, e esse grande insight que ele teve de que tudo que está fora é uma expressão do que está dentro, essa é a chave dessa parte, né? Fruto da Tebila com João Batista, que despertou nele este dom de perceber as coisas como elas realmente são, de perceber o poder criativo da mente humana, que é uma pequeníssima parte da mente criativa divina. Então, se a mente criativa divina pode criar, a mente criativa humana também pode criar. Só que tem, porém, né? A mente criativa humana está passível de ser dominada pelo caos e vazio. Aí a gente pode criar, sim, mas mais caos e mais vazio. Ou a gente pode criar potência. Potência é amor. Mas eu posso criar amor. Posso criar vida. Então, é uma questão de escolha. Escolha. É isso, gente. Thelma, dá um alô para nós aí. Fala aí alguma coisa. Thelma, fala aí. Vamos ouvir a sua Libera, vozinha. libera, libera o microfone, libera o microfone. Aí. Aí, agora sim. Boa noite para vocês, é muito bom estar aqui. Venho também numa caminhada aí buscando a espiritualidade há algum tempo e, e me encontrei na Cabala de uma forma mais tranquila. Me identifiquei bastante com a roda do tempo, com as porções do dia, com a tranquilidade de poder me trabalhar todos os dias, focando naquilo que o portal do dia me abre. E agradeço a Deus a vida de todos vocês, porque é uma egrégora, é uma força, é muito bonito. E eu estou muito feliz. Agora, quanto às cartas, eu já li essa carta, eu já li as cartas de Cristo. Quando falou do livro, eu falei, não, livro eu não tenho, mas eu já ouvi em áudio as cartas.
E é muito interessante mesmo. E assim, quando eu comecei a ler a primeira carta, eu tomei a ayahuasca há 8 anos, né? Então eu me identifiquei muito com muitas coisas. E é assim, e eu acho que chega uma hora que a luz infinita fala pra gente, meu, deu, vamos lá, vamos, vamos permitir que essa transformação realmente aconteça, né? Porque a gente fica colocando muitos empecilhos. A gente aprendeu, né, que todos os deuses que nos apresentaram eram punitivos e eram maus, e qualquer desvio da gente já você já não tinha nenhum merecimento. Então é isso. Eu cheguei a surtar num, num curso de Theta Healing, quando você vai subir para Teta, e aí você vai ver, falei, caramba, não vejo nada, e já estava naquele curso há um tempo. Aí eu falei, caramba, não tenho merecimento disso, né? E aí, assim, até que tudo foi se limpando. Nem tudo é para todo mundo, eu acredito que, assim, eu tenho que olhar os pequenos milagres que a luz infinita faz através de mim todos os dias. Eu trabalho com mulheres e, assim, todos os dias ela ilumina e a coisa fica bonita, e é isso, Bom, né? Shakira e Thelma por compartilhar. E faça isso que a Tara comentou para você, Cartas de Cristo, carta um, que vai aparecer lá a oportunidade de PDF para você poder Vou seguir fazer. conosco, tá? Sim, com E, certeza. porque o que a gente está fazendo é uma leitura bem lenta, tá? Como eu falei, eu Tá. escolho partes pequenas para que a gente possa Aham, ir mastigando, mastigando, aham, degustando o que está sendo aham. falado naquela parte, né? Sim, sim. E então, quem divide em partes sou eu, que eu pego assim uma página e meia, no máximo duas páginas, Aham, para que a gente possa entender e degustar mais o que está sendo ensinado para a gente, tá? sim. E depois que eu entrei na Cabala Ancestral, quando eu entrei na Cabala Ancestral, eu já tinha feito duas leituras da Carta de Cristo. Mas depois da Cabala Ancestral, eu comecei a ver as cartas de Cristo, e principalmente depois de um, como é que chama mesmo? Não é seminário, não, que eles chamam uma aula sobre Yeshua, Isso. Imersão? não é Imersão. imersão, Foi um Não. curso, né, sobre o não é um eixo. curso também, é uma aula de 1 hora e meia, É uma 2 horas aula que tem lá na na plataforma. plataforma. Foi uma E live. não foi uma live, foi uma aula mesmo. Foi uma... Foi eu uma tenho, aula só. imersão de eixo. Eu tenho Imersão, não essa. foi imersão. Não, Porque quando, Foi quando eu aquele vi feito isso, eu em tinha acabado de dezembro. entrar. Eu tinha Não, acabado foi de entrar antes na dessa cabana. imersão, tinha uma aula na plataforma sobre Isso. o Nem, eixo. nem era Foi no essa aula. Hotmart ainda. Era lá no, É, no site da Academia de Cabala. Era uma é. coisa assim, muito aí eu. primitiva ainda, né? Foi lá em Aham, 2020, né? Quando eu entrei, foi em 2020. Então, aí, quando eu entrei em contato com essa aula, é, eu percebi que tem tudo a ver. Yeshua era um cabalista mesmo, e aí eu comecei a ver as cartas de Cristo com o olhar cabalista do Yeshua, sim, né? Então aí mudou muito a minha visão. Tanto que agora a gente começou novamente na carta um, né? E agora eu estou vendo ainda mais que antes eu a carta um eu ainda não tinha visto com o olhar cabalista, né? Eu, sim, eu comecei a estudar Cabala, eu já estava na carta 3, carta 4 por aí. E aí continuei com a leitura e voltamos agora para a carta. E certo. então
eu estou tendo a oportunidade de degustar a carta 1 com o tempero cabalista. E está muito, muito, muito interessante, muito bom. E eu acho que a Dinorá também está tendo a oportunidade de ver a carta 1 com esse olhar. A Diná também, ela já fez 2 leituras da carta 1, mas com o olhar cabalista, a carta 1 é a primeira vez. A carta 1, eu não, com esse olhar cabalista ainda não. Está muito bom. Eu quero só falar uma coisa do que a Bianca falou, e aí eu fiquei pensando, você tem razão. Às vezes eu parei com tudo quando aconteceu aquele insight lá. Talvez nem seja medo, mas não, não se achar merecedora de tudo isso, né? Isso aí foi uma coisa que aprendi agora com você, fiquei pensando, talvez tenha sido isso mesmo. Isso aí. Eu Só isso. Como a queria gente também sobre. como a Pode gente, falar, Zé, depois eu falo. como a gente se autodeprecia, né? É. Pode falar, Thay. Então, eu estava conversando com uma pessoa e foi bem essa história que a Bianca trouxe. Ela é uma pessoa da comunidade e ela, né, eu sempre vou atrás de quem está afastado, né? Aí eu falei, como que tá? E tal. Ela falou, olha, eu comecei a fazer as meditações e eu comecei a ficar tão grande, eu senti uma força, assim, um entendimento sobre a vida de uma forma tão ampla. E eu acho que, e aí a gente conversando, ela finalizou dessa forma, eu acho que eu não sou merecedora disso. Não, eu não mereço isso. Então, por isso que eu estou me afastando. E é uma coisa muito delicada, porque será que isso é não merecimento ou será que é medo da luz? Porque às vezes é um medo oculto, né? É um medo que não é um medo consciente. Muitas coisas que a gente expressa, e até como terapeuta, o nosso papel maior é trazer à luz aquilo que a pessoa não vê. Porque a pessoa fala, não, mas eu não sinto ciúmes. Mas isso que você está expressando é ciúmes, talvez não um ciúmes consciente, né? Ah, eu não tenho medo. Não, é medo da mudança, é medo do renascimento, né? Eu acho que uma das coisas que Jesus expressa bastante nessa parte da carta que a gente leu hoje, esse renascimento trouxe isso de nós, né? Essa capacidade de superar os medos, de esvaziar para poder esvaziar o nosso ser. E não significa que esse ser humano, né, constituído de falhas, ele não vai voltar assim como vinha várias vezes, visitava Jesus, essa sombra. Vai sempre visitar, mas a gente tem que sempre, como você disse, Kainan, sempre escolher, estar escolhendo a todo tempo. Escolher não ter medo, escolher seguir em frente, escolher ser merecedor, vencer esse diálogo interno que é repleto de vazio, né? Não se sentir merecedor é vazio, é um vazio que talvez não é tão objetivo, porque ele né, é aquilo que você falou, o causa vazio ele Forçado. vai ficando vai se superando, né? É. Ele vai entrando pela porta do fundo, você nem percebe. E hoje é um dia muito lindo, né? Tudo que a gente falou sobre as nossas experiências, a Ângela, de Norá, a Rosângela, da Ilha, todo mundo. E aí eu peguei aqui o calendário cabalista e hoje é dia dos contadores de histórias. Neste dia, a comunidade deve reunir-se para contar histórias. Cada pessoa deve reservar uma história para ser contada. O ato de contar histórias foi uma das bases essenciais da Cabala ancestral. Reúna-se para contar histórias sobre sua vida e sobre a tradição. Aí, Fizemos isso. aí. Cumprimos Ratão, a meta. ratão, é o dia do contador de Ah, histórias. Então, É verdade, é verdade. Querido. Natan. E, Até você, Zeca, que nos dá esse presente, né, da gente se reunir, né? Tu é
uma luz na minha vida. Eu acho que tem muita gente, né, nos Shakira. faz estar aqui no domingo, né? Recebendo, estando, aprendendo. Isso é Ensinando. Vocês ensinando, com também certeza, sem ensinam, gente. dúvida. Pode ter certeza. Vocês também ensinam bastante a gente. Cada uma Aqui. tem o que ensinar, nos ensinar bastante. Fique tranquilas, porque vocês também estão contribuindo com o nosso crescimento. Tá bom? Shekiri, Shekiri a todos. Tchau, Daíla. Vai, sua bateria está acabando. Vai carregar o seu celular lá, menina. Vai lá. Tchau, gente. Com Boa Deus. semana, Daíla. Tenha uma ótima Boa noite, semana. gente. Paz Boa e semana. bem. E até Amanhã, domingo que semana vem. que Não, vem. amanhã nós temos meditação 6 horas da manhã. Não é isso? Então, Isso. até amanhã, 6 horas da manhã. Até amanhã. Tchau, Até Bom sono. amanhã, queridos. Beijo a todos. Beijo, Ah, mestre querida, Macaína beijo. querida. querido. E bruxinhas queridas. Ah, Ah. amei o bruxinhas. Hum, hum, hum. Tchau.